Bom, você que sabe, a reflexão é Não, tudo. não. Então tá bom. Senão você vai vir com seus teoria crítica aí e vai encher o saco. Eu sou o Evandro Xoxin, o arroba Minxoxin no Instagram, estou aqui com o meu amigo Isbole, o arroba Isbole no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba mais uma semana. Hoje viemos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 1º de maio de 2020 até o dia 8 de maio de 2020. E aí, Isbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xoxin. Uma semana interessante. Uma semana com jogos, com estudos, com alegrias, com paixões, com lives e com dinheiros. Que no fim das contas também dinheiros são mais alegrias, né? Então é isso que tem a nossa semana. Ainda mais na época da quarentena, né? Porra. Dinheiro, porra, saudades. Saudades. Então vamos começar de praxe aí, cara. Por favor, me comenta o que aconteceu na sua semana, de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer. Pra começar do jeito de sempre, né? Mantendo a regularidade, sigo em isolamento. Então, kit básico de estudar francês, meditar, fazer minhas coisas acadêmicas aqui, leituras, escritas e tudo mais. Isso daí se mantém bem similar ao que já vim relatando aqui nos últimos tempos. Também tive daí os anúncios, né, dando bons resultados na conta do Facebook Ads, né, daquela empresa que eu já comentei algumas semanas, né, por aqui. E inclusive nessa semana eu participei de uma live, né, dessa empresa para falar sobre marketing, focado daí na construção civil. E eu fiz alguns adendos, assim, algumas aproximações com esse meu trabalho de gestor de tráfego que eu venho fazendo para eles. E eu acredito que deu para acrescentar bastante coisa. Eu tentei fazer uma conversa quase que num tom de aula, só que não tão básico, assim, coisa que você vê em qualquer lugar. Eu tentei dar coisas novas que geram bastante valor, que a pessoa poderia sair da live e já aplicar de uma forma que fizesse diferença pro negócio dela. Então eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Pelo que me falaram, a aceitação foi muito boa, então eu fiquei bastante satisfeito. Minha didática foi validada por esse público, né, quem não é o meu público primário, né, assim, de contato, né, que eu usualmente participei, né, que eu já relatei de provas didáticas, de aulas, para gente da administração, do marketing, né, pessoas do meio acadêmico. Então, essas pessoas aí já têm uma certa afinidade com o tema, né, ou mesmo com o palavreado. E eu consegui adaptar de uma forma que se tornasse interessante para esse outro público, também foi muito, muito bom para mim. E, bom, depois disso, que isso daí foi na quarta-feira, no restante da semana, acabou saindo a primeira convocação da UniOeste, lá de Francisco Beltrão, que eu tinha comentado, né, que eu fiquei em segundo lugar lá. De 2 vagas, só que daí chamou uma vaga no momento. Então eu subi, eu estou em primeiro lá agora. E em algum momento vai me chamar, porque assim, cabe entrar depois com mandado de segurança. Já consultei aí o time jurídico. Do mais uma semana. E tirei dúvida com 2 advogados, né? Então já vi que cabe entrar com mandado de segurança, porque foram abertas 2 vagas. E eu fiquei em segundo. Então em algum momento eles têm que me chamar. E aí depois cabe entrar com mandado de segurança se estiver perto de vencer o prazo edital. Mas aí são legalidades, enfim. Em todo caso, é questão de tempo, vão me chamar. E, bom, para fechar a semana, né, notícias felizes, eu recebi a confirmação do pessoal lá do Material EAD, que finalmente meu pagamento foi agendado para esse mês. Então, dia 20, que vai ser precisamente quarta-feira, não no próximo episódio, no outro eu já vou estar com dinheiros, né? Então, felicidades. Dinheiro. Tava comentando com o Varejão essa semana que eu comecei as conversas com o pessoal do EAD em dezembro. E aí eu comecei a desenvolver material de fato em janeiro. E aí, desde então, quem tá por aqui já ouviu o relato da saga que foi para conseguir concluir tudo isso daí e estar com dinheiro garantido. E o melhor de tudo é saber que vai ser de fato recebido, né, cara? Porque mais do que a aflição de você não saber se você vai ser pago ou não, é uma aflição de que a gente tá enfrentando uma crise econômica, né? E que principalmente as faculdades, universidades estão, digamos, sofrendo economicamente, talvez sofrendo severamente. Então, né? Sim, e... eu diria que é 2 pontos de felicidade. 2 pontos de felicidade, então. E é isso, daí termina com a minha semana com essa notícia feliz aí do meu pagamento. Então me dá essa tranquilidade agora, né, nessa situação financeira, pelo menos não vai ser mais um complicador, né, nesse tempo de isolamento social. Então, isso daí agora eu devolvo a palavra pra você relatar a tua semana. Muito bem, cara. Uma semana de vitórias, né? Boas vitórias. A minha semana foi ok, foi interessante na medida do possível.
possível, mas ela foi principalmente muito feliz no feriado do dia 1º, na sexta-feira, porque a gente tinha gravado no período da manhã e na parte da tarde eu encontrei com alguns amigos online pra gente jogar alguns joguinhos e se divertir um pouco. Então a gente jogou Stop Online, que foi bem engraçado porque a gente conseguiu entrar em algumas salas nós três ao mesmo tempo, e como a gente tava no Discord e tal, a gente fez o famoso três cantos, né? Então a gente ficava soprando a resposta de um pro outro. Então quando alguém colocava uma resposta, tipo nome, aí, Juliana, daí já falava tipo Juliana, João e Jagunço, sei lá. E a gente ia fazendo o stop de que a gente sempre somava. E era engraçado porque nem todas as respostas a gente conseguia somar o mesmo número de pontos, o que era bem engraçado, na verdade. Até porque quando a gente não tinha uma palavra de que a gente conseguia variar bastante, a gente colocava sempre o mesmo, né? Então, assim foi. E o engraçado disso tudo é que a gente tava jogando, depois de a gente ser quitado de algumas salas, porque não sei porquê, né? Mas assim, não tinha como as pessoas descobrirem. Era o plano perfeito. Mas numa sala que a gente conseguiu jogar até próximo das rodadas finais, cara, a gente tava brigando fervorosamente pra conseguir ficar um dos três em primeiro. E a gente não conseguia, cara. Tinha uma menina que ela era muito boa, cara. Ela tava em primeiro, tipo, ficava ela e eu e o Johnny, assim, batendo, sempre buscando o primeiro lugar. E daí ela ficava mandando, porque tem o chat lá, né? Daí ela ficava mandando, gente, eu sou muito ruim. E daí a gente, tipo, no Discord, caralho, a menina acha que é ruim, tá ligado? Ela tá ganhando de nós três ao mesmo tempo. E ela não sabe. E a gente tá roubando. E a gente tá roubando, cara. Como que ela... Nossa. E aí, eu acabei fechando a minha aba sem querer, daí eu tive que entrar de novo na sala, comecei com 0 pontos, só que daí a gente foi se esforçando e eu falei, cara, eu só vou falar a resposta agora, eu nem vou digitar mais nada, vai você aí, Johnny. E aí o Johnny conseguiu, então, vitória pra nós três. 3 arrombados contra uma mulher, e a gente conseguiu vencer. E aí a gente jogou um pouquinho de Gartic, que foi maneiro fazer alguns desenhos e tal. Até um período próximo do jantar, ali umas 8 horas, eu acho, que daí nós nos desligamos e fomos viver nossas vidas. No domingo eu comecei a assistir um novo anime, que é chamado de Demon Slayer, que é, entre aspas, o anime que todo mundo está assistindo no momento. É bem legal, é bem maneiro, gostei, é uma proposta legal. Eu não vou comentar sobre a história, porque eu acho que o primeiro episódio, se você não souber nada a respeito do anime, ele vai te surpreender bastante. Então, quem quiser recomendação, eu provavelmente acho que você já assistiu, se você é fã dos animes, mas segue o jogo. Segunda-feira, então, começou a minha rotina de trabalho. Não, na sexta-feira, inclusive, além de ter começado um novo anime no domingo, na sexta-feira eu comecei a jogar um novo jogo, que é o famoso Legends of Runeterra, que é basicamente o Hearthstone do LoL. É a melhor forma que eu consigo descrever, de uma forma mais simples pra quem não tá habituado. Se você não sabe o que é Hearthstone, não sabe o que é LoL, cara, desculpa, você não tem como entender. Provavelmente você não é o público-alvo disso. Exato. Porque ele é um jogo bem parecido, né, em todos os aspectos, com o Hearthstone, com algumas mecânicas diferentes. Você tem o turno de ataque e tal, é bem maneiro. E eu comecei a jogar porque o Johnny tinha me falado que tinha liberado o Open, né, o Open Beta. E então, o melhor de tudo é que não é pay to win. Não é pay to win. Assim como o LoL, você compra skin. Você compra roupinha, compra tabuleirinho, compra verso de carta, sabe, protetor de carta. Mas bem na verdade, se você quiser carta, o dinheiro não vai fazer tanta diferença. E... bem, então comecei a jogar e estou viciado, né, porque card games é comigo mesmo, né. Então comecei a jogar loucamente, já construí meu primeiro deck meta, olha só, estou aí agora pronto pra pleitear as vagas do ranqueado pra conseguir criar meu grande nome aí no Legends of Runeterra e ser um campeão e ganhar dinheiro, se assim, né, se assim o destino permitir. Se assim o coração das cartas quiser, né? Exato. E é isso também o que vai me levar pra reflexão dessa semana, porque eu ainda sigo jogando Pokémon online, né, porque agora é a forma como a gente consegue jogar ele, e eu vou falar um pouquinho dela mais pra frente. Continuando com o resto da semana, foi tudo normal. Minha semana foi o trabalho rotineiro de sempre, mas agora eu estabeleci uma nova rotina, que ela se resume em acordar, trabalhar. Aí no horário de almoço eu assisto um episódio de The Office enquanto eu almoço. Quando acaba o episódio, eu jogo um torneio de Pokémon. Acabando o torneio de Pokémon, eu jogo algumas partidas de Legends of Runeterra. Aí eu volto a trabalhar, vou pra fisioterapia, né, até acabar o meu expediente, vou pra fisioterapia, volto pra casa, tomo banho, escrevo até as 9 horas, eu jogo outro torneio de Pokémon enquanto eu assisto vídeos no YouTube. Quando esse torneio acaba é perto das 10 horas, mais ou menos, né? Daí eu jogo o Legends of Runeterra de novo, até pegar o máximo de experiências do dia, que basicamente é umas 4, 5 vitórias. E aí eu vou pra minha cama,
leio até a meia-noite, 1h da manhã, e aí eu durmo. Então, consegui restabelecer uma rotina, e o que tá sendo bem favorável pra mim, porque eu tô conseguindo escrever, tô conseguindo ler, e tô conseguindo jogar todos os meus jogos, e acompanhar uma nova série, que é o The Office. Que tá bem legal, inclusive. Semana perfeita. Semana perfeita, ser humano perfeito. eu prefiro ser humano perfeito. Achei que você tinha falado isso. Gosto mais dessa. Se quiser, considera essa. Tá bom. E bem, é isso, cara. A minha reflexão vai ser sobre Pokémon e sobre jogar online. Mas antes de eu falar sobre, eu vou deixar que você faça a sua reflexão, por favor. Beleza. Então, minha reflexão vai seguir, que nem eu falei, da minha participação na live essa semana. Participei na quarta-feira, né, uma transmissão ao vivo no Instagram pra falar de marketing. E a minha reflexão segue, assim, do nervosismo sendo uma coisa situacional. Porque eu já me encontrei em situações que eu me sentia sendo avaliado, que eu estava de fato sendo avaliado, e dessa vez não foi diferente, né? Eu estava sendo avaliado ali por pessoas afins que estavam ali pra ver, né, o que eu tinha pra falar de valor, de interessante pra elas, sobretudo numa área que não é necessariamente a minha expertise, a construção civil, mas daí eu tava fazendo essa integração com o marketing, que aí sim é a minha área. E, né, eu já comentei aqui no programa, né, a minha defesa da tese foi coberta aqui pelas nossas semanas no podcast, e de certa forma também é uma avaliação, né? Na defesa da tese eu estava sendo avaliado por uma banca de 4 professores, mais minha orientadora, né? Ali também fazendo a moderação. De certa forma não, né, cara? É literalmente uma avaliação. Então, exatamente. E ali na live aí sim, de certa forma também é uma avaliação, porque, né, as pessoas estavam querendo saber se eu tinha alguma coisa pra falar, se eu tava falando besteira ou não. Só que ali eu tava de uma forma muito mais confortável. Claro que eu, durante a semana, eu sempre fico, isso é sempre comigo, sempre na antecipação ao evento, eu sempre fico um tanto nervoso, pra daí eu não me deixar fazer um trabalho mal feito, né? Então eu me preparei, eu rascunhei ideias e tudo mais, eu repassei, ó, eu pretendo falar isso daqui, né, com o Denis e a esposa dele, né, que foi no perfil deles, né, da empresa deles, no Instagram. Passei, ó, pretendo falar isso daqui, a gente fez alguns ajustes daí e tal, pra fazer de uma melhor forma, né, que eles consideravam. E no fim deu tudo certo, eu me senti extremamente confortável e no fim das contas era uma exposição pra muito mais pessoas, né? Se não me engano, deu 78 pessoas, 78 usuários únicos ao longo da transmissão, né? Entrava e saía gente, então 78 pessoas acabaram vendo em algum ponto a live. E em média ficaram 25 pessoas. Então eu espero que essa audiência tenha se mantido ali interessada por identificar algum valor, né? Sobretudo porque foi a primeira live num circuito de live que eles estão organizando. Então, por ser a primeira, ainda tem muita perda de audiência, porque ainda não chegou todo mundo. As campanhas que a gente está rodando ainda não alcançaram o pico, né? Então ainda tem muita coisa para melhorar. Não sei se das próximas lives vão ser mais pessoas, menos pessoas, se o tema em si que gerou interesse, mas enfim, né? Foi um período, foi uma experiência bem legal e, né? O nervosismo, eu me senti muito mais confortável ali, ainda que eu estivesse exposto a muito mais pessoas. Então, essa é a minha consideração. Às vezes o desconforto, o nervosismo, né? A ansiedade que a gente sente, tenta pôr na cabeça que às vezes é só uma coisa da situação, que você tem condições de lidar bem com a experiência que você vai passar, porque se fosse uma outra situação, a mesma experiência poderia ser ressignificada de uma outra forma. Então, né, tem isso em mente. A meditação pode ajudar, não sei, mas, né, fiquei bem confortável. Só queria compartilhar isso aqui no nosso registro semanal. Então, cara, eu acho que é uma questão de como você lida com isso, né? Nós, por a gente ter cursado mestrado ali, provavelmente nós interpretamos isso como trabalho. E tal qual outros apresentadores, comediantes, palestrantes e afins, a verdade é que falar ao público é o nosso trabalho. Então, pelo menos o seu, né? O meu já não é mais. Mas assim, então, isso é um trabalho e conforme vai passando o tempo e você vai adquirindo experiência, a verdade é que trabalho é trabalho. Então, assim, da mesma forma que um pedreiro, ele não fica nervoso ao fazer uma parede, você, com o tempo, deixa de ficar nervoso ao se apresentar, sabe? Eu acho que tem algo relacionado a isso que o Thiago Ventura, o comediante, ele falou a respeito disso, talvez com o Rafinha Bastos, não tenho certeza, em que ele comenta sobre isso, fala, cara, a gente fica nervoso e tal, mas conforme vai passando o tempo,
passa, sabe? Você não fica com mais aquela ansiedade na barriga e tal, porque é trabalho. E tal como qualquer outro trabalho, você vivendo, você experimentando, você sabendo do que você tá falando, você deixa de ficar nervoso. Então, eu acho que a sociedade brasileira, talvez não a brasileira, talvez acho que todas as sociedades, né, elas têm esse grande estigma de que falar ao público é um grande evento, aí eu já vou cair em algumas questões mais sociológicas e filosóficas, como o Vigiar e Punir do Foucault e tal, questão dos poderes, mas enfim, chato pra caralho. Pra não deixar o podcast muito chato. É aquilo, né, cara? O fato a gente é condicionado a se sentir vigiado e julgado o tempo inteiro. Então, logo, qualquer atividade ou trabalho que você esteja dispostos aos olhos, você sente que o seu dever é maior e, consequentemente, você tem que sair bem para que a sua imagem, de alguma forma, não seja prejudicada. Por mais que, por exemplo, digamos que você tivesse falado qualquer tipo de merda ali, é bem provável que as pessoas deixem de saber quem você é no momento que elas desliguem a transmissão. E daqui a alguns anos e tal, você pode encontrar com pessoas que estavam ali, que não vão lembrar de você, e é isso aí, né? É que o problema do ser humano é que a gente vive a nossa vida, né? Então, a gente tende a colocar tudo envolto ao nosso egocentrismo. Mas é que naquele dia eu falei isso e tal, mas é que é pra você, né? As pessoas não estão se importando tanto com você. Só você mesmo. Então, né? Eu concordo com o seu adendo, mas eu coloco mais um adendo de contraponto. Porque, assim, alguns trabalhos, eles são mais ansiogênicos, né? Eles geram ansiedade por conta, assim, de uma situação que você não se sente confortável ali. Então, o trabalho em si, por mais que, assim, quanto mais você faz, mais confortável você pode acabar ficando. Só que alguns trabalhos são fonte de ansiedade. É que assim... eu entendo esse seu adendo, mas é que eu não acho que a questão é o trabalho ser a influência. Eu acho que a questão é o ser, é o sujeito. Sim. Sabe? De que você fica ansioso com certas coisas, diferente de outras pessoas. Por exemplo, pra mim, eu fico mais ansioso em ter que lidar com uma grande multidão do que lidar com uma pessoa, ou 2 ou 3. Pra mim, lidar com 3 pessoas é muito fácil. Eu não me sinto nem um pouco desconfortável. Quando eu tenho que lidar com mais pessoas, tipo, tem umas 10 pessoas, cara, eu já fico meio, aquela sensação do julgamento, da vigília, sabe? Então, eu acho que isso tá muito mais relacionado ao ser. Aí é um palpite, não tenho dados estatísticos pra falar sobre isso, mas eu suponho que a maioria das pessoas tende a ser mais ansiosa, se sentir mais ansiosa, mais nervosa, quando você tem que lidar com grandes multidões, com público, né, com várias pessoas ao mesmo tempo, como é o caso de sala de aula. Até por isso eu acho que a gente tem, ou pelo menos eu percebia, uma quantidade gigantesca de trabalhos que relacionavam a saúde mental de professores, porque professor sabe, se você tratar pela nossa experiência, quantos professores nossos eu lembro que tomavam antidepressivo, medicação assim pra lidar com ansiedade e problemas psicológicos mesmo. Mas enfim, é isso aí. Não, beleza. Assim, esse assunto em si a gente poderia expandir tanto, porque ainda tem uma outra questão que todo trabalho, isso daí foi um artigo que eu escrevi no doutorado, assim, sobre psicodinâmica no trabalho, um negócio assim, que todo trabalho ele possui elementos de prazer e elementos de sofrimento. E aí que vai os desbalanços que você acaba, né, pesando pra um lado ou pro outro, mas todo trabalho traz em si prazer e sofrimento. Exato. Então, por isso que eu falo que, da minha perspectiva, tem muito mais relação ao sujeito, como ele interpreta isso, do que com o trabalho em si. Mas, enfim. Vamos passar a reflexão, porque tem que caber em meia hora. E o áudio bruto tá em 28 minutos já. Pois é. Mas 28 minutos de qualidade. A minha reflexão, então, ela nasceu desse novo jogo que eu estou jogando, o Legends of Runeterra, em que eu comecei a comparar as questões com Pokémon, cara. Antes de começar a gravar, eu já tinha comentado sobre isso, que é o quanto nós somos vítimas das nossas próprias paixões. Porque, cara, Pokémon, o jogo de Pokémon, né, o Trading Card Game, sempre foi, cara, o meu alívio, a minha vontade de ser feliz e boa parte da razão dos meus finais de semana serem tão alegres. E agora, nesse momento de pandemia, em que a gente se afasta um pouco, eu começo a perceber certas coisas, do tipo o quanto o Pokémon é um jogo presencial e ele não se importa tanto com a questão online. E isso automaticamente o configura como um card game ainda mais elitista, né? Porque se você quiser ser um grande campeão, você precisa jogar grandes torneios.
torneios. Para jogar grandes torneios, você ou tem que viver em grandes centros urbanos, ou você tem que se locomover até lá, pagar viagem, mais a questão de você dar o deck. Claro que num âmbito geral, se você comparar com outros card games, ele é mais vantajoso, porque ele paga em dinheiro e tal, paga na hora, é mais tranquilo, a premiação é maior, é dinheiro mesmo, é em dólares, então tem conversão e o caramba. Só que é complicado, né? Porque outros jogos, tal como o Magic mesmo, né? Que tá aí agora, tá começando a bombar, o Magic Arena, eles estão focando nesse público online também, para que o jogo ele não se torne algo elitista, só de pessoas que estão presencialmente. Porque grande parte de quem joga, né? Se você for colocar em números, é muito mais fácil você ter uma quantidade maior de jogadores se você tiver a competição também online, porque você vai atrair pessoas de todo mundo, né? De boa parte das pessoas que têm uma conexão com a internet. Então eu comecei a reparar nessas falhas que Pokémon tem, porque mesmo no momento de pandemia, o que eles fizeram, o máximo que eles fizeram, foi simplesmente fornecer bônus de moedinha, sabe? E isso é um pouco triste, porque, eu gosto muito do jogo, me importo muito com ele, mas ele fica travado a um ponto de não buscar soluções para que existam torneios online, que por mais que as ligas estejam paradas, que elas continuem de uma forma online com um suporte adequado. Ao invés de você jogar uma partida, você tem que adicionar a pessoa como amigo, chamar ela para jogar, e aí você termina uma partida, você tem que chamar ela de novo para jogar a segunda e assim vai. Cara, questões bem simples, eles poderiam organizar simplesmente para fazer uma melhor de 3, sabe? Você poder chamar a pessoa e ter a opção de fazer melhor de 3. Que isso já resolvia, assim, talvez uns 40% de todo o problema, sabe? E eu não sei se daqui pra frente o presencial ele vai ser tão forte quanto ele já foi, porque a gente vai sofrer consequências dessa pandemia, né? Porque ele não é algo local. Pelo fato dele ser global, eu acho que, cara, os cuidados vão triplicar e as pessoas não vão estar tão dispostas a sair de casa, elas não vão estar dispostas a se aglomerarem, pelo menos por um bom tempo, em grandes locais. E se você traduzir isso, é basicamente o resumo do que é um torneio de Pokémon, sabe? Crianças, pais que as acompanham, né? Então, cara, é triste porque eu gosto muito do jogo. Eu não vou parar de jogar, e é isso que eu quero dizer com a minha reflexão. Do tipo, a gente é vítima das nossas próprias paixões. Eu amo muito esse jogo, e por mais que eu fique extremamente triste de ele não tá querendo evoluir, né, pra um outro modo, eu ainda vou continuar jogando porque eu amo ele, e é isso. Então, a gente é vítima, né, cara? Vítima das nossas paixões. Então, bom, minha consideração é que, assim, a gente só acaba notando certos defeitos em situações extremas, né? A normalidade em si, ela mascara muitas coisas, né? É uma realidade meio maquiada, né? Hoje parecia o jogo perfeito, só que bastou a gente ter uma situação atípica, né? Que fugia da normalidade, pra gente conseguir notar que o jogo, ele tem suas falhas, sua dinâmica, ela favorece determinados grupos sociais, né? Determinados perfis de jogadores, e, né, a gente tem que reavaliar se faz sentido pra gente continuar ou não. E serve pro jogo, serve pra vida, né? Pois é, cara. Agora, se você pegar um jogo, por exemplo, como é o Legends of Runeterra, que é o que eu tô jogando, ele é um ambiente totalmente online. Então, você consegue jogar com pessoas do mundo inteiro, de níveis diferentes, e que daí tem, em pé de igualdade, a chance de se provarem os melhores jogadores. Então, você já tem uma pré-seleção dos melhores jogadores, porque aquelas pessoas que, por mais que joguem bem, talvez não tenham dinheiro suficiente para participar dos grandes torneios. E, né, vida. Bom, olha, isso daí já poderia ser uma grande indicação se o Legends of Runeterra, se a Riot Games estivesse patrocinando esse episódio, né? Perdeu a chance, né? Perderam, né? A Riot, putz, imagina o boom que ia dar na criação de novas contas, né, cara? Ia ser tipo, caralho, umas 4 pessoas, se pá. Bom, mas é isso, eu acho que já podemos seguir para a sessão mais. Então, sessão mais um feedback ou mais uma indicação? Tem feedback? Não tem feedback, eu não sei se você quer já gastar como indicação tudo isso aí que você já falou, o seu novo amor. Tá bom, a minha indicação é Legends of Runeterra. E também Olha só, vou indicar 3 coisas que é o que estão fazendo parte da minha rotina, né? Recomendo o Legends of Runeterra, que é o joguinho que eu já expliquei. Recomendo The Office, que é uma série de comédia, que eu estou assistindo todos os dias. E recomendo também, por fim, o Demonic Slayer, que é o anime com o qual eu estou assistindo, que é o anime da modinha. Deixa eu só pegar um nome em japonês dele. Deixa sim. Kimetsu no Yaiba. Muito bem.
bem. Minha pronúncia é ridícula, mas beleza. Kimetsu no Yaiba. Maravilha. E pra fechar a indicação, então, eu vou indicar um filme família aqui, um filme pra todas as idades, pra crianças de todas as idades, que entrou em cartaz na Netflix, retornou ao cartaz na Netflix depois de sei lá quanto tempo, essa semana, que é o Space Jam, o jogo do século, de 1996, voltando agora pro catálogo da Netflix, e eu vou assistir ele hoje à noite, mais uma vez. Everybody get up, it's time for slam now. Provavelmente o filme, eu sei que ele é falho em vários aspectos, mas é valor nostálgico e é NBA, né, tá em falta hoje em dia, então... Welcome to the Space Jam. Tem o documentário do Jordan também, né? The Last Dance. Eu assisti 2 primeiros episódios, aí eu tô deixando acumular um pouco, mas... Ele tá lança... excelente, cara. Pelo que estão acompanhando, assim, é o documentário definitivo do Jordan, só que em si, o documentário ele é muito mais que o Jordan até. Sim, eu tô assistindo, inclusive. Já assisti até o 4º episódio. Agora lançou até o 6, né? Que eles lançam 2 por semana. Isso. E Scott Pippen é subvalorizado. Só queria deixar isso aqui. Né? Inclusive, então, já complementando um pouco da sua dica, é sempre bom lembrar que em 2021 vai lançar Space Jam 2. Então, talvez seja a hora de você assistir o Space Jam 1 pra depois fazer as comparações, né? Ver o que vai acontecer. Estrelando Papai Lebrão. LeBron James. Então, se você quiser mandar um feedback pra nós, quiser subir no placar, tal qual o LeBron subiu, tal qual o Jordan alcançou a maravilhosa sexta do final do filme do Space Jam. Sem spoiler, por favor. Eu me limitei aqui, Você pode, então, nos mandar o feedback e deixar a gente feliz também, como consequência. Você pode mandar pra nós uma mensagem direta nos nossos Instagrams, o meu, que é o @minxoxin, olá. Você pode mandar no @esbole, que é ele. Eu. Se você quiser mandar na roleta russa, pra ver quem vai ler a sua mensagem primeiro, porque a gente só lê quando a gente vai gravar mesmo, é o @mais uma semana, que é o nosso perfil oficial e não verificado. Se você quiser mandar um pouco mais completo, você pode nos encaminhar um e-mail no nosso e-mail da semana @gmail.com. Repetindo, e-mail da semana @gmail.com. Isso aí. E a gente também pede pra você, né, já ouviu até aqui, já acompanha a gente, né, vamos dar aquela valorizada e seguir o nosso perfil no Instagram, o @mais uma semana, porque a gente precisa de mais de 100 pessoas seguindo a gente para desbloquear os analytics e a gente conseguir entender melhor nossa audiência. E também, né, você já fez tudo isso, né, já seguiu a gente, já ouviu o podcast, dá aquela força e espalha a palavra, né? Passa pra frente a palavra do Mais Uma Semana, indica pra algum amigo que não conhece podcast, não conhece o formato de podcast em si, ou mesmo a nossa proposta. Escolhe um episódio legal, escolhe esse episódio, algum outro que você acha que vai ter um apelo melhor pra convencer a pessoa a dar uma chance pra gente. E, né, faz nossa reflexão semanal aqui chegar a mais pessoas e ajudar a gente a pensar um pouco mais nas nossas vidas. Tal qual estávamos usando a metáfora do basquete do Space Jam, passa a bola, cara, não seja fominha. É isso aí. Então é isso. Tchau, tchau. Beleza, então. Falou. Tchau.